bom dia a todos. Quem me conhece, eu acho que boa parte aí estão sendo meus alunos. Bom dia a todos vocês. Professor. E também outros já foram meus alunos. Eu estou vendo uma aqui que eu conheço, a Márcia Yara, né? Uma satisfação tê-la aqui. Também já foi minha aluna nessas disciplinas todas, deve estar fazendo doutorado com o professor Shoa. Né? Seja bem-vindo também. É isso, Márcia? Obrigada. Entrei agora, nesse semestre. Perfeito. Parabéns aí. E aos demais também, que são nossos alunos aí. Ok, então eu vou agora, pessoal, apresentar a minha... Onde é que eu coloquei aqui? Até aqui. Eu coloquei um tema chamado, por exemplo, que você deve ter visto lá no cartaz. O tema é esse aqui, a aplicação de novas tecnologias de aquisição de dados à gerência de pavimento. Por que isso? Eu vou mostrar coisas que parece que não tem a ver com a aquisição de dados. Mas a aquisição de dados tem sido o foco que eu tenho me preocupado ao longo desses tempos. Trabalhado nessa direção, né? E a ideia disso é porque, seja para você, seja qualquer projeto que você vai fazer, você vai precisar de dados e de informações. A nossa área, a nossa linha de pesquisa é a linha de gerência de pavimentos. E, basicamente, eu trabalho com em três direções, né? A gerência de pavimentos propriamente dito, que eu tenho orientado vários trabalhos aqui, inclusive tenho uma grata satisfação do professor Dr. Ebert ter sido meu orientando desde a graduação, né? Passou em todas essas fases aí, trabalho de TCC, formatura, mestrado, doutorado, e eu me sinto muito orgulhoso por isso e também por ele hoje ser um colega e estar trabalhando essa mesma linha de pesquisa que nós trabalhamos aqui. Isso é muito bom. Ele criando lá o seu espaço, desenvolvendo pesquisas aí na área de gerência de pavimentos, e nós temos um especialista muito bom como ele aí na área de gerência de pavimentos aeroportuários. Acho que está bem engrandecendo aí o nosso grupo. Então, nós trabalhamos com essa linha, né, de gerência, onde pode envolver aeroporto, pode envolver ferrovias, rodovias, sejam rodovias rurais ou mesmo urbana, parte urbana, e todo esse conhecimento exige que você levante dados. Como é que você vai trabalhar, conceber algum sistema e não ter dados? Então, eu tenho me preocupado com essa questão de aquisição de dados. E tem outra linha também que nós trabalhamos, que é a de equipamentos. Eu vou mostrar para vocês, tem até um projeto que a gente está desenvolvendo, e eu vou mostrar, pelo menos sucintamente. Trabalhar com a questão da gestão da obra de uma maneira geral. Por exemplo, ver a obra como no seu todo, né, no seu funcionamento, na sua operação, e tentar melhorar esses processos que existem, que são realizados no processo de construção. Para isso, o que nós usamos? Materiais e equipamentos, e mão de obra, né? No caso da construção civil, nós temos a mão de obra, que é mais forte. No caso da construção pesada, nós temos o equipamento, que é o mais forte e tem um peso, um custo muito mais elevado. Então, operar esses equipamentos de uma forma onde você possa extrair o melhor deles, é imperativo nesse sentido. Então, nós temos estudado essa movimentação de materiais, temos estudado o comportamento da produção desses equipamentos e, consequentemente, os custos. Dentro dessa área também, a gente tem se preocupado com a questão da otimização. Não, além de se preocupar com a questão do comportamento dos materiais, da operação dele, de se ter um melhor aproveitamento deles, nós também temos trabalhos e preocupação no sentido de que essas movimentações, mesmo sendo controladas as suas operações, nós otimizemos esses processos de distribuição desses materiais. Porque se eu levo material de corte para aterro, se eu levo material de jazida para aterro, ou para a construção de pavimentos, do pavimento em si, ou para mistura em alguma usina, ou seja usina de silos de materiais ou agregados, ou seja a usina de asfalto,
toda essa movimentação ela envolve custos, e a gente tem se preocupado com isso também, e tem trabalhado, tem trabalhos que são feitos, publicados, dissertações, teses, se preocupando com o custo dessas movimentações e os processos de melhoria da otimização dessas movimentações. Então, se nós somarmos essa questão da gestão, e cuida do sistema e organiza como você mantém essas estruturas, seja do projeto, como a gente vem observando em gerência, seja do projeto, seja da construção, seja da manutenção, conservação, restauração, todos esses processos, quando eles entram eles se interligam, aí sim a gente vai ter condição de gerir e observar todo esse sistema de uma maneira mais efetiva, né? Mais eficaz, mais eficiente. Então, por isso que não é uma coisa surreal ficar esse cara vai trabalhar com coisas que parece que não tem sentido. Não é verdade. Tudo isso todas essas coisas, elas estão interligadas. Então, é nesse sentido que a gente vem procurando desenvolver os nossos trabalhos, e, graças a Deus, a gente está... essas realizações aí, problemas que eu tinha para resolver desde 1990, ou mesmo antes, a gente vem começando, por insistência, por persistência, a gente vem conseguindo colocar e ver funcionar. E também a gente... tudo isso também vai depender da época, porque hoje nós vivemos um mundo que ele está se transformando, né, tecnologicamente. E isso, obviamente, que vem favorecendo essas mudanças. Então, diante desse preâmbulo, agora eu vou procurar entrar aqui no nosso foco da apresentação. Então, a aplicação de novas tecnologias de aquisição de dados à gerência de pavimentos. Então, o uso só uma síntese aqui de tudo isso que eu falei, né, que o uso, que é o nosso objeto aí dentro da linha de gerência de pavimentos, que é o uso de ferramentas tecnológicas para aquisição de dados, né, que permitam um melhor desempenho na elaboração de projeto e facilitem a vida dos usuários das vias, né, no que diz respeito às características de conforto e ao consequente custo envolvido na sua construção e utilização. Tem uma derivação também da gerência que a gente vem estudando, que é a questão da... tem uma dissertação que eu orientei de uma aluna lá na Alemanha, que a gente fala por sinal foi publicado o artigo dela recentemente, numa revista, que a gente fala da questão do problema da emissão associada à questão do mau comportamento da via, ou seja, do revestimento. Você passa por vias que são degradadas, essas vias, obviamente, vão agregar custo ao usuário da via. E ele vai gastar mais com manutenção, é o chamado VOC, né, o custo operacional do veículo aí. Então, a gente também tem buscado isso. Tem até duas dissertações, uma que vai terminar esse ano e a outra ainda vai continuar, que eu estou estudando a influência também das condições da superfície no problema do consumo de combustível. Quer dizer, você pode andar por uma via que ela seja... aliás, eu vou de um ponto A a um ponto B, que é mais distante do que saindo desse ponto A até esse outro ponto B por uma via mais menor, e eu posso gastar muito mais, às vezes, naquela via que tem uma distância menor do que a que tem uma distância maior, em função da própria situação daquela via que eu estou percorrendo, ou das vias. Então, às vezes, eu percorro mais e gasto menos, e não eu vou percorrer menos e gastar mais, em função de quê? Da qualidade da superfície daquela via. Então, tudo isso remete a se buscar dados e se buscar informação. E é nisso que a gente tem. Aqui é um trabalho que eu coloquei aqui na posição errada, mas já que está aqui, ele é um trabalho que nós fizemos, só para exemplificar, foi publicado agora em 2021, que a gente já está com 3 artigos agora em 2021, e já tem outros aí saindo. Está até aqui 2021. Esse aqui é um programa que nós desenvolvemos, está publicando nessa revista, que é uma revista de qualis alta, e pelo menos o fator de impacto é muito bom. Aqui nós tratamos da programação, usando programação linear inteira para distribuição de recursos numa malha viária.
Isso aqui é interessante. Depois, se não passei, vou passar para vocês darem uma lida nesse trabalho. Mas ele entrou aqui, eu terminei não colocando no lugar certo. Muito bem, eu vou falar desse projeto, que é o projeto de desenvolvimento de sistemas de gerência de vias de transporte, que, na realidade, isso aí é o que a gente proposto lá no próprio PETRAN. E o que a gente pretende nesse projeto aqui? Nesse projeto aqui seria como um guarda-chuva. Dentro dele tem uma opção de coisas que a gente estava desenvolvendo. Então, esse projeto, ele visa desenvolver metodologias para identificar, diagnosticar, priorizar e intervir nos diversos tipos de vias, urbanas, não pavimentadas, que a gente tem projeto, tem várias dissertações aí nessa área de não pavimentadas, pavimentos aeroportuários, tem a tese, tem mestrado, tem graduação, mestrado, doutorado do professor Weber, tem ferrovias, que eu estava orientando um aluno, mas teve que se afastar. Mas tem trabalhos que foram desenvolvidos nessa área, usando otimização, que é de um outro aluno, que era do Ministério de Planejamento e Orçamento, me paugue, eu acho que é Ministério, não me recordo agora, mas é um ministério desse aí, de Planejamento e Gestão. E de pátios portuários, né? Então, qual o objetivo? Melhorar o seu desempenho utilizando... no caso, a gente vem procurando estudar aí aplicar inteligência artificial. E a gente vem estudando isso. Estou com 2 doutorados, possibilidade de vir mais gente trabalhar, tem mestrando, tem trabalhos na graduação que a gente vem desenvolvendo, trabalhando nessa direção. E temos parceiros, como eu vou mostrar, que é isso aqui. Nós temos esse parceiro, que são parceiros aqui no Brasil e na Inglaterra e na Holanda, e tem também uma possibilidade que é de Iowa, né, que até a professora Sueli, acredito que vai fazer um pós-doc lá, mas lá na gerência a gente tem já um contato estabelecido que a pandemia terminou impedindo, mas que a gente vai dar prosseguimento, se Deus quiser, em breve. Então, o integrante, aqui é uma situação, está em andamento esse projeto, a natureza é pesquisa, né? Nós temos aqui, eu faço parte, sou líder do LRI, tem o José Weissman, que é um professor da UTSA, que é professor dessa área também de gerência, tem o professor Guilherme da UFC, que é do DETI, o Mujib, que é de Aston, em Birmingham, tem o Sentam Mantavan, que é na Holanda, né, da Eindhoven, tem o professor Elias, que é doutor nessa área de sistemas embarcados e computação, tem a professora Aline, que é da UFAL, que está fazendo doutorado comigo, tem o Ricardo Venezial, também já foi meu aluno de doutorado, de mestrado, também na área de gerência, a professora Aline vem do IME e é formada também, tem conhecimento da área também de gerência. Tem o Gabriel, que está trabalhando também, que é especialista, professor do IFCE, e também estamos desenvolvendo nessa área. E tem a Luciana Nascimento, que é graduanda aí da Engenharia Civil, que está trabalhando conosco também no projeto dela de final de curso, para posteriormente poder fazer a pós-graduação, aqui ou fora do Brasil. Essa parceria que a gente já fez, já tive reunião e estou só buscando a documentação aqui no setor internacional da universidade, com possibilidades assim da gente mandar, por exemplo, alunos de doutorado eu já tenho, que a Aline já ficou um ano lá, e a gente está escrevendo artigos, trabalhando com o pessoal, e nós temos a possibilidade de mandar alunos nossos para estudar, ficar um período lá na Inglaterra, desenvolvendo, porque eles têm projetos lá, e a gente tem projeto aqui, e a gente poder participar dos projetos deles, e eles participarem também dos nossos projetos aqui, nessa linha que envolve um pouco de inteligência artificial e estudo de gerência de pavimentos. Aqui eu vou mostrar rapidamente, que são alguns artigos que estão aqui como artigos submetidos em periódicos. Alguns foram já aceitos, outros não. Esse aqui estão em submissão. Artigos em periódicos foram em 2000. Esse aqui foi o que eu falei, que fizemos com o pessoal lá da Universidade da Alemanha, que é uma dissertação que foi feita, que trata de emissão, e a gente usa aqui questão de irregularidade de pavimento associada à questão de emissão,
Foi submetido em 2020, mas já existe a publicação, eu tenho ela aqui, não vou mostrar aqui, mas temos essa publicação que já existe, já foi feita. Tem esse trabalho do Xavier, que terminou também a dissertação de doutorado dele, trabalhando com optimization, aqui, otimização, operações de otimização, levando em consideração interferências. Tem esse do Matheus aqui, que é aquele primeiro que apareceu ali. Esses já foram publicados nesse ano. Da Viviane também, aqui é outro artigo que nós já publicamos também, que saiu, esse Truck e Road and Cut and Fill Problems in Roadworks Using Integer Program, né, que também tem a ver com distribuição de materiais, que a gente já publicou, mandou lá em 2020, né? Eu acho que esse aqui é 2020, se não me engano. Não sei se saiu em 2020, foi agora em 2021. Tem outros trabalhos, aqui são trabalhos que foram submetidos, aqui também os trabalhos anteriores, só para mostrar que dentro dessa linha a gente vem trabalhando, isso aqui é do quadriênio anterior, tem essas publicações, tem artigos submetidos em 2021 também, que isso aqui são outros que nós submetemos, tem artigo de congresso também de 2018, 2019, isso aqui foi que eu apresentei lá do congresso, e tem artigos, material também de 2019 e de 2018, só mostrando que a gente já vem, está tudo associado, né? Tem alguns trabalhos também que foram feitos aqui no congresso, que é obrigado, né, os alunos usar. Aqui é o material que eu passei só colocando o que eu tinha feito lá no relatório e mostrando que ia se fazer na frente. Esse aqui, vou mostrar só um, porque tem vários trabalhos que a gente está desenvolvendo, mas eu vou mostrar esse aqui, que é mais simples, que é um trabalho de mestrado, que é a identificação de patologias em pavimentos rodoviários utilizando inteligência artificial. O que a gente fez? Quem quiser, pode assistir, tem um vídeo que na apresentação do ano passado, eu fui bem detalhista, que deve ter aí nos nossos sites aí do Petran, ou do departamento, tem a apresentação que nós fizemos bem detalhada sobre essas questões aqui, e mostrando até avanços que a gente está indo. Aqui, por exemplo, só para mostrar a questão de aquisição e rotulação das imagens, né, de dataset, é o que a gente vem fazendo, a gente vem levantando com veículos esses defeitos, e vem fazendo gravação de vídeos, né, da rodovia utilizando câmeras, faz conversão dos arquivos de vídeo em imagem, e faz rotulação dessas patologias, né. Aí, aqui a região de interesse está com 50%, porque a boa parte aqui é céu, não tem uma necessidade muito grande dessa identificação aqui. E aqui é o que a gente vem fazendo, a criação e implementação do algoritmo de detecção, utilizando Deep Learning, você tem imagens que a gente vê e o próprio veículo vai passando, e a gente já está faz isso em nuvem mesmo, ele capta a imagem, os algoritmos processam, e já tem resposta para isso aqui automaticamente. A gente já consegue. Nós quantificamos isso aqui também. Se você quiser saber o número de buracos que tem ali naquela via, a gente já sabe, remendos e tudo. Isso a gente já consegue. Trincas, afundamento. Não, afundamento ainda não, está em processo de estudo. Então, isso são esses algoritmos aí de detecção. Isso aqui é a parte mais simples, que a gente também tem Tem outras questões que eu não vou adentrar aqui sobre elas, não. Um algoritmo de detecção de defeitos, né, com implantação na linguagem Python, usando a técnica de Deep Learning, né, que é o reconhecimento de padrão. Aí onde entra também essa área de reconhecimento de padrão, que eu até terminei fazendo um curso sobre isso, para não ficar tão... Eu não sou um cientista de dados, nem um engenheiro da área de computação, mas a gente precisa ter conhecimento do que está trabalhando. Então, treinamento, né, que o aprendizado dos padrões, se é buraco, se é remendo, se é trinca, se é trilha de rodas, se é qualquer um desses defeitos que vão ser observados. Veja que aqui a gente está falando isso com base na rotulação, mas existe segmentação, existe outros processos, que é a questão de se trabalhar a visão computacional, né, que é o que a gente vem também buscando aprender mais sobre isso. Inclusive com os nossos parceiros aí, que são conhecedores mais do que a gente desses assuntos, desses temas. E aí a questão de detecção, que tem a identificação dos padrões com base no aprendizado, né, que são novas
onde novas imagens são passadas, e você termina criando condição de definir e detectar esses defeitos de uma forma bem mais precisa, e melhorando assim teu algoritmo, e ele vai dando respostas mais substantivas. Aí. Aqui é um sisteminha que a gente já tem, ele vai ter uma cara bem melhor, né, porque a gente está trabalhando isso aqui, onde se vê uma imagem, né, onde os defeitos estão aparentes aqui, e aqui a outra imagem, paralelamente, ele mostrando os defeitos, a identificação. E dá para depois a gente ver qual é o grau de acerto que tem o nosso sistema. Né? Olha, veja até que aqui os buracos são contados, né? Os remendos, então nós identificamos isso. E mais outras coisas que não estão postas aqui. Nesse caso aqui, a implementação do software de validação, né, do algoritmo de detecção, ele é escrito na linguagem Java, tem gerenciar as informações da detecção, mostrar as informações de forma mais clara e objetiva e ler a imagem original e a resultante, que é esse caso aqui, do algoritmo de detecção. Né? Então, exibe informações básicas de contagem total do algoritmo, como a gente pode perceber aqui. E aí os resultados. Né? Aqui, no caso, isso aqui já é passado. Eu estou mostrando isso aqui, mas isso aqui já é passado. Porque a gente já tem, hoje, dezenas e dezenas, nosso dataset é um dataset que está bastante rico, e a gente tem uma quantidade de imagens aí muito grande. E obviamente, que isso é bom porque vai melhorando a qualidade do que se vai fazer. Ok. Então, fim disso, essa parte, aqui, por isso que a questão lá do coleta de dados. Veja que tudo está baseado no data collection, né? Ou seja, na coleta de dados. Agora tem esse outro projeto, e esse projeto lá é aquele que eu falei de gerência, né? Que isso aí tudo é para entrar em gerência. Quem faz a disciplina de gerência vê que esses dados, essas informações, elas vão ser muito importantes na utilização de um sistema de gerência, de pavimentos, no caso, que é o que nós ilustramos aí. Aqui é outro projeto que a gente está desenvolvendo, o nome não é esse aqui, porque como trabalho de pesquisa eu coloquei isso, mas o projeto lá ele tem um nome mais específico. Aqui é o projeto que eu coloquei dentro para o UFC, que é o modelo, eu coloquei como modelos de obras digitais para o planejamento e gestão de obras de terraplenagem e pavimentação, que tem a ver com tudo aquilo. Aqui engloba não a parte, pode englobar toda aquela parte de otimização que eu falei, no momento que nós transformemos isso em digital. E a gente já tem, estou começando a trabalhar isso aí. Mas a parte mais digital aqui da construção tem a ver diretamente com embarcar sistemas nos equipamentos, e a partir dessas informações nós vamos ter dados que permitem que nós apropriemos melhor as operações nas obras. Inclusive, ontem eu fiz até que eles vão fazer um podcast e houve uma entrevista, né, pela própria ABDI ontem, que eu participei dessa entrevista, eles vão difundir, né, esse trabalho, porque era eu não me lembro quantos projetos eles concorreram, mas tinham inúmeros projetos, e no final, 8 projetos foram agraciados, e esse nosso projeto está no meio, e agora aí a gente veio até a fase de protótipo, construímos já o MVP, né, está funcionando, e agora a gente vai para a fase de escala, que aí entra empresas, e bastante interessante, aí que eu posso depois discorrer isso em outra ocasião. Então, aqui a descrição qual a ideia disso, né? Então, em continuidade aos estudos que vêm sendo realizados no âmbito do LRI, da UFC, LRI é o nosso grupo de pesquisa, que é logística e rede de infraestrutura. Rede de infraestrutura porque a gente trabalha com pavimento, com malha ferroviária, malha rodoviária, as diversas malhas aí que possam ser estudadas. Então, desde 2008 que a gente vem trabalhando com isso. E aí nós já tivemos financiamentos iniciais do CNPq, que começa nesse processo P3228, 13 de 6, nós recebemos recursos para trabalhar nisso,
e outros anteriores. Então, este novo projeto de obras digitais, ele visa o desenvolvimento de conjuntos eletrônicos e softwares para monitoramento contínuo de equipamentos em obra de terraplenagem e pavimentação, visando auxiliar gestores e tomadores de decisão de obras de infraestruturas civis, né, que era para estar no plural, pesada e da mineração, no acompanhamento e na utilização de equipamentos. Esse projeto ele tem o apoio da BBI, e nós recebemos 1,5 milhão para desenvolver, e essa etapa agora de protótipo termina agora, está terminando, e muitas reuniões, muita participação, foi muito interessante. A gente montou uma rede para desenvolver isso aí. Eu entrei com a ideia, essa ideia foi comprada, não foi vendida ainda, mas foi aceita, e nós conseguimos montar um grupo e concorremos aí a esses recursos da ABBI. Muito bem, eu coloquei slide aqui para não esquecer de apresentar. Eu vou mostrar aqui, eu tenho mais detalhes disso aqui, mas eu só vou mostrar isso aqui, só a questão da proposta lá inicial, a proposta de sistemas embarcados de obras digitais. Sistemas embarcados de obras digitais, basicamente o projeto seria em cima disso. E aqui tem, o escopo, obras digitais. É desenvolver um sistema embarcado que realize medições de variáveis de processos fundamentais em um canteiro de obra. O sistema embarcado envia continuamente as medições das variáveis no banco de dados. Então, ele trabalha isso em nuvem também. Uma API acessa o banco de dados e realiza cálculos com os dados providos pelo sistema embarcado. Um algoritmo de otimização calcula os melhores tempos de ciclo dos processos no canteiro de obra monitorado. E uma segunda API recebe os dados processados e disponibiliza para o cliente. O cliente terá condições de tomar decisões de forma muito assertiva. Então, aqui é o hardware, né, do sistema, tem esse circuito simplex, tem todos esses sensores inerciais e microcontroladores, sensor de combustível, porque também a gente captura todo o consumo até instantâneo, a gente sabe quanto está sendo consumido, e localização de equipamento, movimento, ângulos, né? Por isso esses sensores aí, do movimento de escavadeiras, movimento dos caminhões, localização, então dá para se mapear isso de uma maneira bem apropriada. Aqui a questão hardware também, que não adianta discorrer sobre isso aqui, sistema embarcado, né? E o que nós temos. Aqui a questão a associação, porque a gente está fazendo um teste escavadeira e caminhões, mas tem também os demais equipamentos que podem ser, esse sistema pode ser usado. E você pode controlar todos os serviços de produção. É isso a ideia básica desse trabalho. Aqui sensores mostrando, sensores para a questão... Porque eu consigo marcar todos os tempos de ciclo na operação. Saber a posição, medir combustível. Melosa porque é o equipamento que vai fazer a manutenção na via. Eu falei lá para o técnico terminou colocando aí, que é um termo mais de campo, de engenheiro de campo. Aqui os sensores de escavadeira, inclusive ontem também eu tive uma reunião e até sobre esse equipamento que a gente estava vendo toda a sua parte funcional com técnicos de grande empresa, né, de fabricante. E aí, médico, por exemplo, aqui a gente vai conseguir, através desse equipamento, saber o volume e a massa que está sendo transportada. Então, aquela história de fazer uma aferição, sobe no caminhão, tá lá o caminhão com material, aí o cara coloca uma vareta para saber qual é a altura, depois estima qual é a área da caçamba, e estima o volume, multiplica pelo peso específico e diz qual é a massa. Não, aqui a gente já vai desenvolvendo aqui sensores no sistema hidráulico para a gente colocar esses sensores para já medir, nós vamos ter os pesos aqui, porque os caminhões, quando saem, nós já sabemos quanto está sendo transportado, qual é essa massa que está sendo transportada. Eu vou chamando de peso aqui, porque a gravidade não muda nessa pequena distância. E aí nós sabemos os consumos, podemos ter parâmetros aí para saber o volume transportado, o peso transportado e o gasto de combustível, e outras informações mais, como todos os tempos de ciclo, para que você possa
ter números mais precisos a respeito do rendimento do equipamento. Nós sabemos que o rendimento ou produção está associado à capacidade do veículo, vezes os seus parâmetros de efetividade, né, que seria o tempo que ele trabalha na hora, dividido, a quantidade de tempo que ele trabalha na hora, dividida pelo tempo de ciclo. E esse tempo de ciclo está no denominador. Ora, se está no denominador, quanto maior o tempo de ciclo, menor o rendimento. Então, a ideia é que se você tem um controle maior sobre esse processo, você consegue reduzir esses tempos de ciclo, porque eles são importantes qualquer tempo que você gaste, porque nós trabalhamos com dezenas ou centenas de milhares de ciclos. E a cada perda que você tem ali, você vai somando tempo e vai somando custo. Porque a cada perda em cada ciclo desse, você agrega custo, não valor. Então, por isso que é importante. São pequenos, aparentemente pequenos detalhes, mas que são importantes. Se eu otimizo a distribuição e se eu otimizo o processo de operação e se eu melhoro a qualificação, se eu tenho um operador qualificado, até mesmo para usar as máquinas de hoje, que são máquinas ultramodernas, que você programa aquela máquina até mesmo para ocupação do espaço e de operação nos próprios materiais. Então, isso é muito importante. Isso aí pode levar a uma valorização até maior da mão de obra que vai ser utilizada, né, de pessoas que têm um maior... O fato de ser operador não significa dizer que tem que ser uma pessoa sem conhecimento nenhum, não. Seria uma pessoa mais qualificada, seria melhor remunerada, porque ele traria benefícios também para toda essa operação e essa produção que está sendo realizada. Outra aí, o esquema de funcionamento, né, que seria, a gente tem sistemas embarcados, tem servidor na nuvem, tem controle sobre, controle, né, desses dados, da transferência desses dados, geolocalização, estado, carga, descarga, espera, nível de combustível, peso que está sendo levado pelas escavadeiras, isso tudo controlado por um sistema. E o esquema de funcionamento aí, né, de todo esse processo. Aqui entregáveis é porque já estava lá no projeto. Então, basicamente, desse projeto, nós teríamos essa deixa eu ver o que é que eu tenho mais aqui para apresentar. Basicamente isso. A outra parte tem a ver com essa que eu falei. É interessante que esse projeto está servindo, até porque nós desenvolvemos um sistema para essa medição de consumo, e eu estou até querendo instalar um sistema desse, assentando no veículo para poder fazer uns testes. Né? Porque aí dá para a gente trabalhar mais até em outras pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Eu teria muito mais coisa para nós conversarmos aqui, mas eu não quero... Eu acho que já tomei até o tempo inteiro aqui para que vocês possam participar. Deixa eu fechar isso aqui. E fico aqui, vou parar a apresentação e fico aqui à disposição para ser questionado, perguntado, ajudado, e fiquem à vontade. Isso era o que eu tinha para mostrar aí, que a gente está trabalhando aí nessas nossas pesquisas. Professor Ernesto. Foi não? Não, pode falar assim, depois eu falo. Não, é só que eu fiquei curioso, professor, em relação ao volume transportado. Quer dizer, essa forma digital, essa informação tem que ter um aparelho junto ao veículo, vai direto para o... Como é isso? Não, é o seguinte, você pesa na própria escavadeira. Ah, na escavadeira, não no transporte. Porque a ideia, por exemplo, eu já tinha estudado bastante sobre isso, fiz até trabalho de graduação com os alunos, e protótipos, coisas em miniatura, assim, para testar o funcionamento de toda essa parafernália, inclusive testando com Arduino,
e sisteminhas, assim, para você joga na nuvem, ver se dá para transferir esses dados, fazendo até brincadeira. Se entrar lá numa sala lá do LRI, tem uns carrinhos lá pequenos com uns sensores, que é onde nasce tudo isso aí. E a gente pensa sobre isso. O que acontece é o seguinte, a princípio, se discutiu para fazer sensores em tudo que era equipamento. A gente pensou como você colocar strain gauges na carroceria dos caminhões e tentar pesar aquelas cargas. Agora imagine o que seria você ter que instalar em tudo que é caminhão que vai funcionar, vai operar, que às vezes você tem da empresa e tem terceirizado. Eu digo isso porque eu já fui peão de obra. Isso aí para mim não é novidade, assim, não é uma coisa que eu estou acadêmico, né, assim, para ficar sonhando. Não, eu vivenciei isso e sei qual é a dificuldade. E você tem a empresa, ela tem os caminhões dela, mas em geral ela terceiriza, ela aluga, aliás, contrata lá o caminhoneiro para ele fazer a operação. Agora imagina você instalar isso, é um problema complicadíssimo. Então, qual seria a solução? Era você ir na fonte. Quem é que alimenta o caminhão? É a escavadeira, é a carregadeira, correto? Então, fica ali. Então, você mede ali. O que é que acontece? Isso é um negócio interessante, porque no momento que você consegue medir, você tem noção. Eu pesei o material. A não ser que haja desvio, mas o desvio ele é controlado. Por quê? Porque você acompanha a rota do veículo. Se aquele veículo sair fora daquela rota, peraí, esse material foi para onde? Você tem condição de monitorar. Se parar muito tempo, você pode diagnosticar. Se houver qualquer coisa, vamos dizer, no sistema, você monitora. Você está entendendo? Coisas que são complicadas nesse processo. Mas tem muito sentido, professor, em relação ao que você está falando. Que às vezes você pega uma obra terminada de grande porte, a empresa tem X caçambas e às vezes contrata até mais do que o que possui. Muitos casos. É realmente bem pensado nesse aspecto. Eu lhe digo isso porque eu tive experiência própria. E tive problemas com isso. Um garoto de 20 e poucos anos, vou lá para ser auxiliar de um engenheiro numa obra no meio do mundo, lá, e chega, o engenheiro sai da obra, o louco do dono da empresa me chama, manda um avião me pegar, um avião pequeno, o cara me pega, eu não sabia nem por quê, eu digo, vou ser demitido, né? Aí entro naquele avião, vou para a sede da empresa e o cara diz, olha, talvez proatividade, eu não sei por que cargas d'água, acho que é loucura mais dele, porque talvez eu até nem me contratasse para aquela posição. Aí ele disse para eu cuidar da obra. Quer dizer, como é que você pega um cara novo, como eu era ali, para depois gerenciar aquela obra, né? Que eu não tinha a experiência de vivenciar uma obra daquela. Mas eu fui muito afoito, eu disse que aceitava. E ele, mais louco do que eu, chegou e eu fiquei cuidando da obra. Então, eu tive que gerenciar. Em determinadas ocasiões, eu tive que, como se diz, contratar caminhões de caminhoneiros da região. E eu me deparei com, assim, não com problemas. Tem problemas que sempre ocorrem, às vezes, problemas. Inclusive, até tentativas de desvios. Eu estava na obra, eu morava na cidadezinha, estava jantando no restaurante lá do hotel, né? Um hotelzinho pequeno. E aí vejo um caminhão passando com pedra da pedreira, porque nós tínhamos tudo, pedreira tinha tudo. Era um caminhão, que história é essa, né? Um caminhão passando. Quer dizer, isso fora do horário de trabalho e tudo. E ali estava acontecendo um desvio, né? Isso foi até complicado, porque como eu tomei iniciativa, tomei uma providência para que essas coisas não acontecessem, eu fiquei até numa situação numa região bastante violenta, de ter perigo até de ser mutilado ali. Mas eu não me afrontei, né? Você, jovem, às vezes, pensa que a vida não tem fim e toca aí. E acha que é corajoso, às vezes, né?
Mas deu tudo certo. Por isso, e essas coisas me fizeram sempre refletir de como transformá-las. Então, quando eu voltei para a academia, eu procurei estudar essas questões e tentar melhorar, né? Aí vem a tecnologia, tudo tem seu tempo, né? E para poder essas aplicações serem mais bem-sucedidas. E hoje, professor, para a implantação do sistema desse, você tem ideia de custo? Olha, isso a gente vai ter, assim, daqui a pouco a gente vai ter isso aí, com mais propriedade. Mas eu acho que os custos em si para se colocar nos veículos, ele não vai ser uma coisa muito grande, entendeu? A questão é, e eu estou estudando também, porque já tem sistemas que você embarca também na escavadeira, mas também tem escavadeiras que já vêm com sistema. Então, quando o cara compra a escavadeira, aí a gente estava tentando desenvolver o próprio sistema de pesagem, mas pode ser utilizar. Inclusive, eu estava resolvendo isso ontem. Você pode, alguns desses equipamentos que já têm alguma coisa embarcada, você pode utilizar, através de telemetria, você tentar utilizar esses dados e transformar em informação. Isso aí se tiver, já melhora. Aí a ideia também seria, seria a nossa ideia, era tentar baratear o custo, vamos dizer, dessa própria balança. Chama balança, mas é um sistema que coloca e que pesa, né? Sim. Então era melhorar isso aí. Mas isso aí no futuro não vai ser coisas tão exorbitantes. Eu acredito que vai ser factível aí. Espero que vire, como é que se diz? Vire moda. Moda que eu falo que isso comece a ser aplicado porque vai beneficiar todo mundo, quem constrói, nós, usuários. Eu acho fundamental, professor, porque um dos nossos problemas é exatamente isso. Quer dizer, nada dá para você conferir o real só através de topografia, concessionamento do aterro que você está fazendo. Fora isso, não tem como você conferir. Essa metodologia de você medir carrada, enfiar uma vareta para fazer uma área média, eu acho muito furado. Isso é primário. Pronto. Outra coisa também, assim, você está colocando, eu acho que é bastante pertinente, é o fato de você também fazer, eu digo isso porque eu vivenciei, você tem um apontador apontando carrada. Você concorda comigo? Não sei. E olha que eu tenho quase 70 anos. Isso eu tinha 20 e poucos anos. Hoje eu vejo ainda o cara apontar a carrada, meu. É um negócio fora de propósito. Fora de propósito. E se o cara não tiver consciência, se não for um cara honesto, o cara só volta para o abacate é muito. Com certeza. Então, aí, um sistema assim, você consegue medir e pode até ter a etiqueta para o cara lá da carga que foi transportada. E o sistema reconhece caminhões diferentes, veículos diferentes. Ele carrega, qual foi a quantidade carregada? Foi tal, e está lá registrado. E isso você pode ter em tempo real, quer dizer, o gestor está aqui controlando o processo. Agora, isso aí vai dizer, eu pensei nisso ontem? Não, isso tem, pelo tempo que eu já falei aqui, pela minha idade, né, já veio o quanto eu penso nisso. E teimosamente não desistir, como eu não desisto das minhas ideias, mesmo que eu não consiga implementá-las, né? Mas eu acho que isso é que a gente consegue melhorar. E isso, eu estou falando isso como para vocês, vocês estão numa academia, vocês estão fazendo mestrado, doutorado, e vão ser professores, e a gente quer formá-los bem como docentes, mas é interessante que vocês não esqueçam que são engenheiros. Não esqueçam que são engenheiros. Isso é muito bom. Obrigado, senhor. Professor, o que eu ia perguntar, ele perguntou, era a questão do custo, né, de implantação, e a outra coisa é que, por exemplo, vocês já fizeram algum tipo de comparação com
como você trabalhar com produtividade, desse ciclo 3, desse novo sistema, se chegou a avaliar a questão de produtividade. Não, veja bem. Nós estamos num processo de desenvolvimento do sistema. Então, a gente tem o MVP, já tem um sistema para montar. Já tinha um MVP miniatura, agora eu tenho uma escala, tenho coisa para você colocar na máquina, no caminhão, isso a gente já tem. Olha, essa questão que você está falando, isso aí não preocupa muito, não, porque se você pegar o ciclo, seja o 2 ou 3, o que você vai ter lá? Você vai ter valores aproximados. Você tem valores médios. Tá entendendo? Você tem um equipamento que está medindo que foi utilizado como padrão e ele serve de padrão para qualquer operação de outros equipamentos. Nesse caso, nós vamos ter dados reais. Aí, por isso, lá o tema, né, é a coleta de dados. Basicamente é isso. Que a gente está falando do processo de operação de construção, mas nós estamos falando de coleta de dados. Quer dizer, coleta de dados essas que vai fazer com que todas aquelas curvas que são colocadas de produção, ela vai ser ajustada, podem ser ajustadas depois com os resultados reais que vão ser obtidos. E aí, obviamente, que ele vai ter que esperar um tempo até para ajustar os próprios dados do DENIT. O DENIT pode lançar mão futuramente também de processos dessa natureza. Por quê? Eu me lembro que eu tenho várias tabelas, inclusive eu passei até no curso, eu acho que foi o Felipe que estava também na disciplina, eu passei várias planilhas que tinham tempos de ciclo, tempos fixos, aliás, que haviam sido catalogados pelo próprio DENIT, né? Em estudos que foram feitos, que obviamente que eles fizeram isso tentando ajustar informações lá do próprio ciclo. E eu queria fazer isso em que era jogar aquilo para fazer simulação daqueles dados. E depois, isso é uma coisa interessante, um assunto lá que vem estudando de simulação, eu posso futuramente, com os dados reais, com os dados do DENIT, com dados de criar templates com resultados de distribuição de probabilidade, tentar ver se, para quem não tem um sistema desse, poder usar, vamos dizer, poder estimar através de dados que são reais, de informações que são bem reais. Mas isso aí, eu acho que futuramente a tendência é isso, porque você, com dados dessa natureza, tem condição de pegar e fazer simulações em cima desses mesmos dados que vão utilizar, eu digo assim, desses projetos que vão utilizar o método lá do ciclo e fazer comparações com esses dados, entendeu, Yara? Eu não sei se eu fui claro. Foi claro sim, professor. Mais alguma colocação? Professor Heber? Oi, professor, estou por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Não? Então, acho que é isso, né, professor? Ok. Perfeito. Agradeço aí a presença do senhor na sua apresentação, também dos demais, né, que estiveram aqui presentes. A gente se encontra aí na próxima sexta-feira, né, com a continuidade dos seminários aí, tá bom? Só encerrando aqui, eu agradeço aí a oportunidade, o professor Heber e o professor Flávio, né? O professor Flávio, que é o professor responsável pelo... É ele, exato. Aí como ele fica mais lá com o pessoal do planejamento, né? Estou eu aqui. Ele deve estar lá no planejamento e você aqui no... Eu agradeço aí a oportunidade também. Eu acho que esse momento ele é muito interessante para a gente poder mostrar realmente o que está fazendo, né? Assim, que vem desenvolvendo nos seus trabalhos, nas suas pesquisas, e vocês também terem a oportunidade até de ver o que é que está sendo desenvolvido aí pelos seus mestres aí. Obrigado, professor. De conhecimento, então. Pois tá bom, professor. Obrigado, pessoal. Bom final de semana aí, a gente volta a se falar, tá bom? Tchau, gente. Bom final de semana. Obrigado. Tá bom, tchau. Obrigado.
Heber, Oi, professor, segunda-feira, assim,